Vamos lá, gente. A gente vai começar agora. Fazer uma... Vamos relembrar algumas coisas, né? Errado aqui. Então, a gente viu... basicamente, eu coloquei 3 conteúdos lá no grupo de vocês. Vocês viram, né? Eu coloquei em PDF, o pessoal estava pedindo. Os 3 conteúdos que eu gostaria que vocês revisassem de assistência ao paciente crítico e os 3 conteúdos que eu... Acho que 2 ou 3 de urgência e emergência. Mas foquem aqui nos distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Mas não deixe de dar uma lida nos outros slides, são coisas importantes, tá bom? O equilíbrio hidroeletrolítico, eu falei para vocês que é muito importante para a manutenção da homeostase do corpo do ser humano, né? Então, as células, elas só conseguem manter a homeostase se existir um equilíbrio hídrico e eletrolítico, tá? E o corpo, ele tenta o tempo inteiro fazer esse equilíbrio hidroeletrolítico, só que às vezes algo patológico, alguma coisa, uma hemorragia, vômitos, diarreia, né? Uma diarreia muito aumentada, vamos dizer assim. Processo de desidratação, isso quebra esse equilíbrio hídrico e eletrolítico. E aí o corpo não consegue manter a homeostasia, tá bom? A gente falou que o líquido corporal ele pode estar no líquido ou pode estar no leque, tá? O líquido é o líquido intracelular e o leque é o líquido extracelular. E a gente falou que o líquido extracelular está dividido em 3 compartimentos, que é o líquido intravascular, o intersticial, que é a linfa, que está entre as células, e o transcelular, que são esses líquidos que se encontram em cavidades, como o líquido cefalorraquidiano, como o líquido sinovial, tá? Esses são os transcelulares. E quando a gente falou que quando a gente falasse de leque, a gente estaria falando do intravascular, principalmente, que é o que mais importa para a gente, para o segmento da nossa disciplina. Agora que a gente já viu gasometria, a gente entendeu porque a gente estava falando muito de leque, né? A gente viu que os eletrólitos, eles não estão na mesma quantidade no líquido e no leque. A gente tem como o cátion, né, que é o íon positivo, mais predominante. No leque, a gente encontra o sódio, ele está em torno de 142 miliequivalentes, tá? Já no líquido intracelular, o sódio está em 10 miliequivalentes, ou seja, eles não estão na mesma concentração no líquido e no leque, tá? O sódio é uma concentração no leque, a gente fala do líquido intravascular, principalmente, e dentro das células ele está em outra concentração. A gente viu que o cátion mais predominante no líquido, no meio intracelular, é o potássio. Então, o potássio, e já no leque, ó, o potássio, ele está em 5 miliequivalentes. Olha como é dentro da célula, 150, tá? A gente viu, boa noite, a gente viu que o organismo, através de mecanismos, né, vamos dizer, de transportes, né, ele tenta manter um equilíbrio desse líquido, né, dessas substâncias, e a gente viu a osmose como uma forma da passagem do líquido meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né, sem gasto de energia. Essa aqui é um exemplo de osmose, né? Então, você tem 2 soluções divididas por uma membrana semipermeável. E aí você vê uma solução de um lado da membrana semipermeável mais concentrada de soluto e uma menos. Aí o que é que acontece daqui a pouco? A água
por osmose, por isso que diz, isso aqui entrou por osmose, porque facilmente, sem gasto de energia, o líquido vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado na tentativa de manter um equilíbrio, tá? De pressão osmótica. Isso é osmose, tá? Difusão, olha, tem IPC aqui tem IPC nisso aqui, tá? Difusão é a tendência natural, tá? De passagem de substância, osmose é água, difusão substância. E ela passa do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, tá? Então, a difusão, o exemplo da difusão é a hematose. É a troca gasosa lá no alvéolo. Como é que passa o oxigênio de dentro do ar, lá de dentro do alvéolo, para o meu sangue? E o sangue que estava cheio de CO2 passa para o alvéolo para ser eliminado através da difusão. Porque a difusão é a forma natural também de passagem de substâncias, tá? Do local de maior concentração. Olha só, quando eu inspiro, meu alvéolo se enche de oxigênio. Aí, olha, o alvéolo tá aqui a bolinha, com o meu capilar, para dizer que isso aqui é um capilar, tá? Um capilar sanguíneo. Eu enchi o meu alvéolo de oxigênio, ó. E ao mesmo tempo, aqui nesse vaso sanguíneo, ele veio lá da minha periferia cheio de CO2. Então, aqui está cheio de CO2 com pouco oxigênio, aqui está cheio de oxigênio com pouco CO2. Então, a difusão é a passagem de substância do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, tá? Então, a hematose é um exemplo de difusão. Aí a gente tem a filtração, tá? Que é a passagem dentro de um vaso sanguíneo, quando você aumenta muito a pressão dentro dos vasos sanguíneos, esse sangue, esse líquido, por filtração, pode passar para o terceiro espaço, tá? E aí vem os edemas periféricos, ascite, tá? Isso acontece por filtração, tá? E o transporte ativo, que é o exemplo de transporte ativo. Por que transporte ativo? Porque ele ocorre com gasto de energia. Porque ele vai contra o gradiente de concentração. O que é o gradiente de concentração? É a difusão, que é a passagem de substância do local de maior concentração para o de menor concentração. O transporte ativo, ele vai contra esse gradiente. Olha aqui, é o exemplo da bomba de sódio e potássio. A gente acabou de dizer que o potássio, dentro da célula, ele está em torno de 150 miliequivalentes dentro da célula. E dentro do vaso sanguíneo, em torno de 5 miliequivalentes. A gente fala, mas por difusão, ele não passaria do mais concentrado para o menos concentrado? Não é verdade? Não é isso que ocorre? É uma passagem natural, olha, a difusão aqui, ó. Aqui, ó. É a tendência natural da passagem de substância do local de maior concentração por menos. Peraí. Então, a bomba de sódio e potássio, o que acontece aqui no transporte ativo? Que ocorre a passagem, né, de um local. Não ocorre a passagem do local de maior concentração para o local de menor concentração, porque olha o que acontece na bomba de sódio e potássio. Lá dentro da célula tem um monte de potássio. Fora da célula só tem um pouquinho dentro do vaso sanguíneo. Olha o sódio. Fora da célula está cheio de sódio, mas dentro da célula só tem um pouquinho. Então, por difusão, que é uma tendência natural, não passaria do local de maior concentração para o de menos, só que a bomba de sódio e potássio, ela vai contra o gradiente de concentração. Isso não ocorre na bomba de sódio e potássio. Todo o tempo, a bomba de sódio e potássio, elas estão na parede das membranas celulares. E elas estão todo o tempo jogando potássio para dentro da célula, deixando o potássio na maior concentração dentro da célula e bem pouquinho fora, e todo o tempo jogando o sódio para fora da célula e deixando só um pouquinho dentro, indo contra o gradiente de concentração. Só que para a bomba de sódio e potássio manter essa concentração que vai contra o processo de fusão,
ela tem que gastar energia. Por isso, a bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Beleza? Todo mundo entendeu? Isso tudo são mecanismos do corpo para tentar manter esse equilíbrio, tá? Através desses transportes. E aí a gente vem, né? Vem as formas de que a gente perde líquido do corpo, né? Que os rins através da diurese, os pulmões através das perdas sensíveis, né? Insensível, que é a respiração, né? A pele através da perda sensível, que é o suor, e insensível, que é a evaporação. A gente perde, a gente evapora também. O gastrointestinal através das fezes, né? Lógico, se eu tenho as fezes consistentes, eu vou estar em torno dessa perda, de 100 a 200. Mas se eu estou com uma diarreia, eu vou perder muito mais do que isso, não é verdade? Por que é importante a gente saber que a gente perde líquido através desses órgãos, né? Desses sistemas? Porque a gente precisa, muitas vezes, quantificar a quantidade de líquido que entra no paciente e a quantidade de líquido que sai, que é realizar o balanço hídrico de um paciente. E a gente sabe que no paciente de UTI, o balanço hídrico ele é crítico. A gente tem que quantificar tudo que entra e tudo que sai, tá? Por isso a gente fez o exercício de balanço hídrico, até porque vai ter um na prova, tá bom? E aí, vai ter um na prova, mas não para fazer. Ficou bem rápido, eu já dei tudo mastigado para vocês, só quero o cálculo, tá? A gente tem que saber o cálculo. Ai, eu não tô doido essa prova aí, a gente não ia fazer a prova, dar 10 para todo mundo. Ai, passou tudo. Tá demais essa prova. Cadê? Vamos lá. E aí, IPC, hein, galera? IPC, os mecanismos homeostáticos de regulação hídrica. Lembram que a gente contou nos dedinhos quantos eram? O primeiro, o rim. Por que eles são mecanismos homeostáticos, gente? Porque se um desses mecanismos falham, você vai ter problema, tá? Paciente de insuficiência renal, ele vai ter falha. E galera, olha aí, se bora nós, menos um ponto, quem não ouviu isso aqui. Quando um paciente de insuficiência renal, ele vai ter falha de um dos mecanismos homeostáticos, que é o rim. Tá? O rim é super importante. Ele vai agir em resposta de dois hormônios, que é a aldosterona e o hormônio antidiurético. IPC. Vocês lembram o que a aldosterona faz? O que ela faz? Como é que ela age aí nesse equilíbrio hidroeletrolítico? Que telefone da Kazumi? Ela faz, sim, em relação à pressão. O que ela faz? A aldosterona, ela vai reabsorver água, mas através da reabsorção de sódio. Ela reabsorve sódio, e aí, lembra que eu falei onde a vaca traz, quando a gente come um pirarucu bem salgado, o que é que acontece depois que toma um daquele da Idaiá de 20 litros? Pois, por quê? Porque a quantidade de sódio é muito grande. Então, aonde o sódio vai, a água, ele puxa muita água. Então, quando a aldosterona age, ela age na reabsorção de sódio e reabsorvendo água junto com ela. O hormônio diurético, não. O antidiurético, olha o nome, antidiurético. Ele age na reabsorção de água nos túbulos renais. A aldosterona reabsorve sódio e, consequentemente, água. E o hormônio antidiurético, ele reabsorve água. Olha, se vocês... Peraí. Se vocês forem dar o nome para essa turma e não for meu nome, eu vou me jogar na frente do carro da pipoca, hein? Pulmão, outro mecanismo homeostático de regulação. Por quê? Porque ele age também, você perde muito líquido, né? Tanto na respiração, né? E se o paciente... Por que o pulmão, um mecanismo homeostático, né? De regulação hídrica? Porque quando o paciente está entubado, o paciente crítico, ele não perde só 300 ml na respiração, ele perde muito mais.
Por isso que é importante a gente fazer o cálculo das perdas insensíveis para um paciente que está um paciente crítico, um paciente em terapia intensiva, tá? Sem falar que, olha aí, lembra que eu falei para vocês que o pulmão ia ser muito importante no equilíbrio ácido básico, porque ele que regula o CO2. Lembra lá no início? A gente viu na gasometria o quanto que ele é importante, né? Então, a gente viu o rim, a gente viu o pulmão como o segundo mecanismo homeostático regulatório. A hipófise. Por que a hipófise é o terceiro mecanismo homeostático regulatório? Porque é ela que vai armazenar o hormônio antidiurético. Ela não produz, que produz é hipotálamo. Mas ela armazena, né? Então, a hipófise é o terceiro mecanismo homeostático regulatório. Se eu tiver um tumor de hipófise, provavelmente eu vou ter alteração na liberação ou não de hormônio antidiurético, tá? Então, a gente tem rim, pulmão, hipófise, suprarrenal, é outro mecanismo homeostático regulatório. Não dá para dormir. Vamos lá, galera. A suprarrenal, ela vai agir na regulação da aldosterona, que retém sódio e, consequentemente, água, tá? Paratireoide é outro mecanismo homeostático regulatório. Rim, pulmão, hipófise, suprarrenal, paratireoide é o quinto, através do quê? Da regulação do hormônio paratireoide, que ele vai regular o quê? Vai regular a reabsorção de cálcio para os ossos, tá bom? E os barorreceptores, você lembra que eu falei de fofoqueirinhos? Fofoqueirinhos, muito importante, eles se diminui a pressão ali dentro das arteríolas renais, eles vão agir, eles vão mandar uma mensagem, ei, caiu a pressão no corpo. Aí, sistema nervoso central vai liberar lá, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratibilidade do coração, vai ser liberado o hormônio antidiurético, vai ser liberado a aldosterona, tá? Então, os barorreceptores, eles estão nas principais artérias, nas arteríolas renais, eles estão no arco aórtico, no seio carotídeo, você vai ter barorreceptores, tá? Então, a gente já viu pelo menos uns 6 aí, né? E o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá bom? Então, esses mecanismos homeostáticos regulatórios, qualquer um que não esteja aí, não é o mecanismo homeostático regulatório, tá? Outro IPC. Outro IPC está aqui. Gente, qual é o cálculo de balanço hídrico? Líquidos introduzidos menos os líquidos introduzidos, menos os líquidos eliminados, menos as perdas insensíveis. Qual é o cálculo da perda insensível, gente? Peso do paciente vezes uma constante, 0,5, vezes o tanto de horas. Se tu for fazer um balanço hídrico de 24 horas, vezes 24. Se tu for fazer um balanço hídrico parcial de 12 horas, o médico chega às vezes, enfermeiro, eu quero, qual foi o balanço hídrico dessas 6 primeiras horas do dia? Só quer que leve em consideração as perdas excessivas? Aí pega o peso do paciente, vezes 0,5 vezes 6 horas, o quanto de hora que você quiser fazer aquele balanço parcial. Mas, se for um balanço hídrico de 24 horas, multiplica por 24, tá? Importante. Esse. Tá, deixa eu lembrar aqui da prova. Tá. Não, fiz ontem à noite, na baba, mas era para ter entregue sexta-feira. Olha aqui, olha, só para a gente relembrar. Quais foram os líquidos introduzidos? Mais, porque introduziu 2.175. Líquidos administrados, menos 1.030. Balanço hídrico, líquidos introduzidos, menos os líquidos eliminados, menos as perdas sensíveis. Então, eu fiz esse cálculo. Se eu não levar em conta as perdas sensíveis, parou aqui. Se eu levar em conta as perdas sensíveis, eu vou fazer o cálculozinho das perdas sensíveis para aquele paciente diminuir do balanço. Tá bom? Na prova, eu vou pedir as perdas sensíveis. Tá? Já tá lá. Meu peso lá, meu peso.
Foi meu, vocês vão ver lá. Aí, não, na UTI lá da Santa Casa tem a cama e tem a balança, mas quando eles colocaram a cama, eles esqueceram de tarar tirando o colchão, aí a gente nunca sabe, a gente não sabe nem o peso do colchão. Tudo estranho. Né? Não tem como tarar agora. Os caras deixaram lá e o pessoal da manutenção nunca. Em alguns locais já tem aquele tipo uma lona assim, né, que pendura. Aí você desce aquela balança, você pendura, né, e levanta o paciente e pesa. A mão de obra, mas existe. Até aqui Deus nos ajudou? Beleza. A prova tá muito fácil, gente, é sério. Porque a segunda vem que vem. Segunda, ventilação mecânica. Gasometria arterial. Gente, qual é o objetivo da gasometria arterial? Primeiro, pode falar, qualquer um aí. Verificar o quê? O que é que ela verifica? O médico pede uma gasometria para quê? Para verificar os gases sanguíneos, oxigênio, gás carbônico. Então, a gente vai pedir gasometria arterial para quem está com problema de quê? Provavelmente pulmonar, não é verdade? O paciente renal também, paciente crítico. Ele vai fazer gasometria arterial todo dia. Todo dia um paciente de UTI faz gasometria arterial. Porque ele não está ali à toa. Ele está grave, ou da parte pulmonar ou da parte renal. Então, quando o paciente está na ventilação mecânica, a gente precisa quantificar como é que está o nível dos gases sanguíneos, né? Do oxigênio, a pressão arterial de oxigênio e a pressão arterial de CO2. Isso é um dos objetivos da gasometria arterial. O outro, a gente acabou de ver, a gente deu aqui, ó, o equilíbrio ácido básico, tá? Então, se a gente tem um distúrbio, algum problema ali na eliminação ou retenção de CO2 e na eliminação e retenção de bicarbonato, a gente vai ter um distúrbio ácido básico no sangue. E a gente já viu que as células, para viverem, para deixarem a gente viver, se a célula vive, a gente vive, né? Para a gente ficar vivo, a gente tem que ter um equilíbrio ácido básico. Se a gente tem um desequilíbrio muito grande, as células vão morrer e a gente vai atrás. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Então, o médico pede uma gasometria arterial, tanto para ver níveis de gases sanguíneos, por isso a gente faz no sangue arterial, porque o sangue arterial é um sangue que está rico, ele tem os dois gases, mas ele sempre vai ter uma pressão de oxigênio alta, num paciente que está normal, né? A gente espera que ele esteja com nível de PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio, acima de 90, né? Aquela saturação periférica, só que a gente vê na artéria, né? Então, acima de 90. E uma pressão arterial de CO2 entre 35 e 45. Se tiver mais do que isso no sangue arterial, eu vou ter um desequilíbrio ácido básico, eu vou ter alteração na minha gasometria arterial. A gente viu isso, não é verdade? Beleza. Quem coleta a gasometria arterial? Quem coleta é o enfermeiro e o médico. São essas pessoas que são autorizadas, tá? Que têm competência, são habilitados para coletar a gasometria arterial. Técnico de enfermagem é habilitado? Não. O técnico de laboratório também não. Mas alguns laboratórios, eles treinam, fazem um treinamento à parte, não é todo técnico de laboratório que sabe coletar sangue arterial. Então, ele precisa ter um treinamento para coletar, porque é um procedimento mais invasivo que uma punção venosa. Tá? A veia ela é mais superficial que uma artéria. E aí você pode ter lesão de tendão, você pode ter lesão de estruturas mais profundas, você pode ter uma lesão arterial. E aí uma lesão arterial, a artéria, ela tem uma pressão muito maior ali de sangue do que
a veia, né? E aí, alguém foi, eu acho que uma imperícia, né? Palavra mais, uma imperícia ali no procedimento. A pessoa que não é habilitada para fazer aquilo, funciona uma artéria, não comprime, você vai ter um hematoma gigante. Dependendo do sítio que você funcionar, às vezes é um sítio não compressivo. O paciente pode ir a óbito. Então, quem faz esse tipo de procedimento tem que ser um profissional que tenha conhecimento de anatomia, que tenha capacidade de reverter um problema que pode se tornar sério. Falei para vocês que eu já vi uma paciente chocar por uma punção radial que não foi comprimida de forma adequada, né? Técnico do laboratório coletor arterial na radial, aquele ato mecânico, né? Coletei, fiz uma bolinha, passei uma fita de crepe, fui para o outro paciente, só que a paciente estava plaquetopênica. E aí, ninguém reparou, e ficou, coletei às 5 horas da manhã, quando foi 7h30 da manhã, 7 horas, que eu levantei, tinha um lago de um coágulo do lado dela. Ela já tinha perdido mais de 400 ml de sangue. E aí, uma perda de 400 ml de sangue rápida, no intervalo de tempo pequeno, faz o paciente chocar. Que às vezes, só 400 ml, né? Mas uma perda menor, num tempo muito rápido, causa o mesmo choque hipovolêmico do que uma perda contínua pequena de uma grande quantidade de sangue, tá? Então, isso aqui é uma punção arterial, né? A gente vai, nesse caso aqui, o enfermeiro puncionou e deixou um gel na artéria, né? Ele puncionou a artéria não só para tirar sangue, mas para deixar uma pressão arterial invasiva, para verificar a pressão do paciente, aquela que a gente vê no manguito, não invasivamente, dentro da artéria. Muito mais fidedigna, né? Deixa eu ir aqui. Calma, isso aqui. Distúrbio eletrolítico, eu não pedi na prova, tá bom? Porque é algo assim que, ao meu ver, a gente vai falar bem mais quando vocês fizerem especialização em terapia intensiva. A Karina vai fazer, né, Karina? É, Karina. Tava com a tua mãe lá no trabalho. Ela deixou o TCC dela para mim. A minha vida é vida louca, né? Mas ela não me avisou. Ela deixou dentro do armário do meu chefe, que fica aberto, é o único que não tem cadeado, eu deixa lá no armário. Só que ela me avisou. Aí cadê o nosso trabalho? Eu disse, mas tu já deixou comigo? Aí ela, 2 semanas, misericórdia. Vou ver, aí eu tô vindo lá o trabalho dela, acho que tá bacana. Olha aqui. Então, bora lá. Vou fazer essa revisãozinha aqui. Eu vou começar por aqui, porque não tá com extensor hoje, tá bom? Olha só. Lembra que é pH? Potencial de hidrogênios, tá? Então, a quantidade que tem de íons hidrogênios, lembra que os íons hidrogênios e os íons H+, eles conferem acidez para uma solução. Significa que quanto mais íons H+, eu tenho, mais ácida está a minha solução. pH baixo, tá? Acidez, pH baixo. Abaixo de 7, no caso do sangue, abaixo de 7,4, tá? Abaixo de 7,35. Quanto mais íons H+, mais ácida está a minha solução. Então, quanto maior a quantidade de íons H+, que eu tenho numa solução, mais baixo está meu pH. Quanto menor a quantidade de íons H+, eu tenho numa solução, mais alto é meu pH, mais alcalino. Porque os íons H+, eles conferem acidez, tá? Ó, o pH, a gente nem teve essa aula, porque eu acho melhor explicar daquele jeito, para depois de começar a aula.
né? Vocês vão ter mais facilidade agora de olhar esses slides depois daquela aula no quadro, né? Então, o pH é um indicador de concentração de íons hidrogênios. Quanto menor for a concentração dos íons H+, mais alcalina a solução é. E quanto maior a concentração dos íons H+, mais ácida, porque os íons H+, dão acidez para a solução. Tá? O pH normal do sangue, ele gira em torno de 7,35 a 7,45. A gente até colocou... não vou levantar agora, porque senão vai ficar ruim. A gente colocou que o pH do sangue é 7,40, bem no meinho, tá? Mas ele tem essa faixa de normalidade, 7,35 a 7,45. Esses mecanismos são constituídos pelo sistema tampão rim-pulmão, tá? Então, quando a gente tem uma alteração de pH, a gente vem com pH, vocês viram os pHs alterados nas gasometrias, né? Quando a gente tem, o corpo não te deixa levar o farelo, vamos dizer, sem ele tentar compensar. E aí a gente viu as gasometrias com tentativa de compensação e as gasometrias compensadas. Aí você vai perguntar, professora, mas toda vez o corpo compensa, ele tenta compensar. Só que às vezes o paciente está com uma alteração muito grave pulmonar. Se você não resolve a causa, vai continuar alterando e chega uma hora que o corpo não consegue mais compensar. Tem que agir na causa. Então, o paciente, por exemplo, que está em parada respiratória, né? Se ele está em parada respiratória, ele vai ter um aumento da retenção de CO2 dentro do sangue arterial. Concorda comigo? Se eu aumento o CO2, bora ver se vocês estão craques. Aumentando o CO2 aqui, lembra daquela equação? Vai ter muitos íons H+ ou pouco? Quem acha que é muito, levante a mão. Quem acha que é pouco? Olha só, lembra que o CO2, muito CO2 dentro do sangue, ele vai reagir muito com água, não é verdade? Porque no sangue tem muita água, não é verdade? E aí vai formar um ácido, que é o ácido carbônico, ele é muito fraquinho. Vai se quebrar e vai formar muitos íons H+. Então, se eu tenho muito CO2 aqui no meu sangue, vai formar muitos íons H+. E aí vai deixar meu sangue ácido. Então, se eu tenho um problema pulmonar, o paciente em parada respiratória, ele vai ter uma retenção de CO2, porque ele não está respirando. Lembra que o CO2 é exalado da expiração? Então, eu vou ter uma retenção. Se ele tem uma retenção aqui, vai ter um monte dessa reação com o CO2 lá e vai formar muitos íons H+. Então, só que o problema é pulmonar. Então, com o excesso de CO2 aqui, eu tenho acidose de origem respiratória. Então, eu tenho acidose respiratória com aumento de CO2. Se eu tenho pouco CO2, eu vou ter o contrário, vou ter alcalose respiratória. Beleza? Você lembra aquela equação? Ela volta também com o bicarbonato. Lembra que o bicarbonato ele tem uma atração pelos íons H+? Pensa que quando ele encontra um íon H+, ele já vem cá, bora se abraçar e já tira o íon H+ da solução. Bicarbonato ele tem uma atração pelos íons H+. Então, se eu tenho muito bicarbonato aqui no meu sangue, ele vai tirar os íons H+ da forma de íons H+. Ele se une, tira íons H+. Lembra que os íons H+, eles dão acidez. Então, se eu tenho muito bicarbonato, eu vou ter acidose ou vou ter alcalose, gente? Perfeito. E se eu tenho pouco bicarbonato, eu vou ter de origem metabólica, porque bicarbonato quem controla são os rins. Beleza? Bora em frente. Olha aqui, ó. pH do sangue normal, 7,40. Um intervalo de normalidade, 7,35 a 7,45. Se o pH na gasometria vier aqui, ele está normal, tá? Aqui, ó, de 7,35 a 7,45, normal, né? Abaixo de 7,35, eu tenho um pH ácido, tá? Eu tenho uma acidose. Acima de 7,45, eu tenho pH alcalino, tenho uma alcalose. Aí eu só tenho que ver se vem na minha gasometria
um pH abaixo do que é normal ou acima do que é normal, eu tenho uma alteração ácido básica. Aí eu vou procurar ver o quê? CO2 e o bicarbonato para ver quem é que está causando essa alteração. Beleza? Aí a gente vem para aquele meu Deus, fala aí, aquele macete, que eu falei que eu não queria que vocês decorassem pelo macete, mas esse macete é legal. Só que vocês têm que entender a equação, tá? Que é esta equação bem aqui. Deixa eu procurar a equação. Cadê a equação? Essa equação. Ó, CO2 mais água forma o ácido carbônico, que é um ácido instável, fraquinho, e já quebra, dando origem a íons H+. Então, se eu tenho muito CO2, eu tenho muito IOH+, tá bom? Macete. Quando o meu CO2 está alto, lembra que vai ter muita reação com água e vai formar muitos íons H+, então eu tenho acidose respiratória. Quando o meu CO2 está baixo, P é pressão, tá, gente? Pressão de CO2. Quando o meu CO2 está baixo dentro do sangue, eu tenho alcalose respiratória. Ao mesmo tempo, quando eu tenho muito bicarbonato, olha aí, muito bicarbonato, ele vai tirar os íons H+. Eu tenho alcalose de origem metabólica. E se eu tenho pouco bicarbonato aqui dentro do sangue, né, eu tenho acidose metabólica. A gente consegue entender aqui o macetezinho? Lembrando da equação? Lembrem da equação. Depois a gente vai levantar esse negócio aí e a gente vai ver a equação. Valores de referência. Importante bater uma fotinha aqui. Sigam esses valores de referência aqui, tá? Para calcular, para interpretar as gasometrias, tá bom? pH, o que é normal do pH do sangue? 7,35 a 7,45. O que é normal do PaCO2, que é a pressão arterial de CO2? 35 a 45. É esse décimo aqui, esse residual aqui depois do pontinho do pH. É facinho. Tem alguns laboratórios que dizem assim, ó, para mulher, o PaCO2 para mulher é 32 a 42. Para o homem é 35 a 45. Não importa. Importa que você saiba interpretar a gasometria e tu vai te basear pelo referencial que ele deu. Tá bom? Para a prova vai ser esse, porque ela é bem geralzona, tá? Isso depende muito de cada laboratório. PaO2, eu não falei para vocês na aula, porque realmente, para interpretar a gasometria, para ver o distúrbio ácido básico, ele não importa muito, não. O oxigênio não importa. Importa para quê? Para eu ver se esse paciente está ventilando, se aquele ventilador mecânico está fazendo a parte dele, ele está mantendo uma PaO2, uma pressão arterial de oxigênio adequada, tá? Alguns livros trazem que o normal é de 80 a 100 milímetros de mercúrio, tá? Mas a maioria dos laboratórios fala que é de 90 a 100. Então, vamos dizer que uma PaO2 acima de 80 esteja bom, acima de 90 esteja ótimo, tá bom? Então, a PaO2, ela não importa, preste atenção, ela não importa muito para que a gente veja se existe distúrbio ácido básico. A PaO2, ela vai ser importante para eu ver os níveis de gases no meu sangue arterial. Então, o paciente que está entubado, o médico olha a PaO2, é lógico que ele olha. Se o paciente está vindo, colhe uma gasometria do paciente que está entubado, e ele está vindo com uma PaO2 de 70, ele está conseguindo manter trocas gasosas eficazes naquele ventilador mecânico? Não, ele está mantendo uma pressão arterial de O2 baixa, isso é ruim, porque está chegando pouco oxigênio no meu cérebro, pouco oxigênio no meu rim, porque o normal é estar acima de 80, tá? Por aí, tá bom? O meu bicarbonato, que é normal, de 22 a 26. E o base excess, lembra do base excess?
Quando é que ele vai ser importante na minha gasometria? Vocês vão precisar do Base Access para prova. Quando a gasometria vier... Como? Quando a gasometria vier compensada. Quando é que uma gasometria vem compensada? O meu pH vem como, gente? Normal. Eu vou ter um pH normal, mas eu vou ter o CO2 alterado e o bicarbonato alterado. E quando é que o Base Excess serve? Ele serve para eu saber se a minha alteração inicial foi o bicarbonato. Porque o Base Excess é o excesso de base. Base Excess, excesso de base. Quem é a base? É o CO2 ou o bicarbonato? Bicarbonato, tá? Então, ele só vai me confirmar, tirar a prova dos 9, para ver se aquela alteração inicial foi o bicarbonato. Tá bom? Se eu vier com uma historinha, o paciente, Covid, na prova, né? Paciente com Covid, veio com uma gasometria, eu dei uma gasometria compensada. Pô, de cara, pela historinha, tu já sabe que a alteração dele inicial é o quê? Pulmonar ou metabólica? Misericórdia, galera. Covid. Pulmonar, tá? Mas se eu não der historinha, vocês não vão saber qual é o problema inicial do meu paciente. E aí, putitamba, veio com um pH normal. Ai, meu Deus, qual foi a alteração inicial? Foi pulmonar, foi o PCO2 que alterou primeiro e o bicarbonato compensou? Ou foi o bicarbonato que alterou primeiro e o CO2 compensou? O Base Excess vai me ajudar. Qual é o normal do Base Excess, gente? -2 a +2. Tá bom? Vamos para a gasometria. A primeira gasometria aqui, tá, gente? Bora fazer o teste. Eu tô com o meu pH de 7,40, tá bom? Dê uma olhadinha nos parâmetros normais lá, tá? A gente vai voltando. 7,40, esse pH tá normal, tá diminuído ou aumentado? Normal, né? O normal não é 7,35, que é 7,45. Aí tu fala, legal, bacana, tô com uma gasometria normal. A gasometria só é normal se o PCO2 for normal e o bicarbonato estiver normal. Bora ver? Meu PCO2, 40. Tá normal, tá alto ou tá baixo? Opa, tá ficando fácil. E o bicarbonato 24, tá normal, alto ou baixo? Então, aqui do lado eu tenho uma gasometria normal. Tá bom? Resultado é uma gasometria normal. Aqui, gente, eu tenho um pH de 7,32. Ele tá alto, normal ou baixo? pH baixo é o quê, galera? Acidose. Aí eu anoto lá do lado do pH. Acidose. Aí eu vou ver meu CO2, né? Para anotar lá a alteração do CO2. O meu CO2 está normal, está baixo ou está alto? Normal. Aí eu coloco CO2 normal. Aí eu vou ver meu bicarbonato. O bicarbonato está 18. Ele está alto, baixo ou normal? Bicarbonato baixo é o quê, galera? Acidose. Calma, não te apavora aqui na resposta com esse macete aí. Acidose. Aí a gente vai ler a gasometria. Eu tenho um pH falando de acidose, então eu escrevo lá acidose. Aí, qual é a segunda pergunta que a gente faz? Qual dos dois embaixo estão alterando o meu pH? É o CO2 ou o bicarbonato? Então, o bicarbonato quem regula é o rim. Então, isso é uma acidose de origem metabólica. Aí eu faço a terceira pergunta. O outro que não está alterando meu pH, que é o CO2, ele está na dele ainda? Ou ele já está tentando ir para o outro lado para tentar compensar essa alteração? Está na dele, está normal. Então, o sistema tampão, no caso aí, que seria o pulmão, porque ele é que está normal, quem está alterado é o rim, não é mesmo? Está alterado é o rim, porque é o bicarbonato que está alterado, e é ele que está causando a alteração do pH do sangue, por causa da diminuição. O pulmão que pode fazer uma coisa, ele já está fazendo. Então, isso aí eu tenho uma acidose metabólica pura ou descompensada. Beleza? Belezas? Beleza. Agora, olha aqui, galera. Essa daqui agora.
7,30. Meu pH está baixo, normal ou aumentado? Eu escrevo lá, acidose, do lado do pH. Sempre façam isso para vocês não errarem as gasometrias. Coloca pH, CO2, bicarbonato, tá? Então, eu tenho um pH me falando de acidose. Meu PCO2, ele está alto, normal ou diminuído? CO2 alto, lembra da equação. CO2 alto é o quê? Quem acha que CO2 alto lá na equação vai ter muita reação daquela, galera. Ele vai formar muitos acidose. Quando o CO2 está alto, ele vai formar muitos íons H+, porque vai ter muita reação com água. E aí vai deixar o meio ácido. Então, eu já sei que CO2 alto é acidose. Então, aqui eu tenho o meu CO2 me falando de acidose. Provavelmente é ele que está alterando o meu pH. É ele. É a mesma alteração do pH. E o meu bicarbonato está normal, baixo ou aumentado? Normal. Agora a gente vai resolver a gasometria. Qual é a alteração do pH? Aí eu escrevo lá, acidose. Faça a segunda pergunta. Qual dos dois itens está alterando o meu pH? Então eu tenho uma acidose. E aí eu faço a terceira pergunta para marcar lá o A, B, C, D ou E. O outro item que não está alterando o pH, que no caso aqui é o bicarbonato, ele ainda está na dele ou ele está tentando ir para o outro lado para tentar compensar a gasometria? Está na dele, apesar de estar no limite para mais, mas está na dele ainda. Seguiem pela referência. Se ele está na dele, isso aqui é uma acidose respiratória pura ou descompensada. Beleza? Deixa eu ver essa outra aqui. Então tá legal, bora lá. Já tá legal. pH, galera, o pH aqui, normal, aumentado ou diminuído? pH aumentado é o quê? Escrevo lá alcalose, já tô craque. PCO2, normal, aumentado ou diminuído? Misericórdia, diminuído. PCO2, CO2 diminuído, lembra da equação. CO2 diminuído é o quê? Beleza, alcalose. Aí eu vou lá para o meu bicarbonato. Meu bicarbonato está normal, aumentado ou diminuído? Normal. Então, olha só, bora resolver agora a gasometria. Qual é a alteração do meu pH? Escrevo lá alcalose. Qual dos dois itens está alterando o meu pH? Então, isso é uma alcalose. Meu bicarbonato, ele está na dele ou está tentando compensar? Então, isso é uma alcalose respiratória pura ou descompensada, tá? Eu só coloquei assim aqui, peraí. Deixa eu resolver essa outra antes de tudo. Não, tá aqui da mesma coisa também, tá? Aqui, ó, pH aumentado, alcalose, certo? Meu PCO2 ainda está normal e o meu bicarbonato está aumentado. Bicarbonato aumentado vai tirar os íons H+, alcalose. Então, aqui é uma alcalose metabólica pura, tá? Mas vai ficar difícil aqui para baixo. Cadê as outras? Eu nunca dou aula por aqui. Calma, gente. Mas tem muita coisa legal aqui. Cadê? O quê? Eu já passei para vocês há muito tempo. Há trocentos anos a mil. Aí eu quero ver as gases. Cadê as gasometrias? Agora bora para as difíceis. Bora lá. Olha aqui essa, galera. Bora lá. Olha esse quadro clínico aqui. Falei para vocês, eu acho que na última aula sobre isso. Paciente de 25 anos chega à emergência do PS da 14, em estado de coma. Apenas respondendo aos estímulos dolorosos. Chamei lá, fulano, nem tchum para mim. Sua respiração era superficial, aquela respiração que não é eficaz.
respiração superficial, tá? Mas a frequência estava normal. Os familiares, eles relataram quando chegou, eles encontraram próximo a ela diversas caixas de tranquilizante, vazias, tá? Aí o médico chegou, o médico pediu uma gasometria arterial para essa paciente, tá? pH veio 7,22. Alto, normal ou diminuído? Isso aí, então, provavelmente é uma acidose. Aí o PaCO2 veio 70. 70. Normal, alto ou diminuído? CO2 alto é o quê? É isso mesmo. Mas quem é que não entende? Quem é que não está entendendo que o CO2 alto faz acidose? Eu quero que vocês falem que eu me importo com isso, eu quero saber. CO2 alto faz acidose, porque se eu tenho muito... Olha, lembrem-se que esse resultado aqui é fruto de um sangue que eu coletei da artéria do paciente. Então, isso aqui eu estou analisando os gases no sangue do paciente. Quando tem muito CO2 dentro do sangue, água tem muito no sangue, 90% não é água do sangue, né? Do sangue é água. 90% do sangue é água. Então, CO2 mais água, se eles estão juntos no mesmo local, eles se unem, tá? Então, se eu tenho muito CO2, vai ter união aí nessa parada, porque tem muita água aqui. Então, CO2 mais água vão se unir formando um ácido, que é o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é um ácido instável, é um ácido fraco. E ele rapidamente já se quebra, formando muitos íons H+. Então, quando tem muito CO2 no sangue, vai ter muitos íons H+. E os íons H+ dão acidez. Ou seja, se eu tenho um CO2 aumentado mais do que o normal no meu sangue, eu vou ter acidose de origem respiratória, porque o CO2 ele é controlado pelo pulmão. Tá bom? Vocês entenderam? Tá. Então, por que essa paciente está tendo uma retenção de CO2? Porque ela está com respiração superficial. Então, paciente parada respiratória vai fazer isso. Um paciente com alguma obstrução, acho que entupido, não, como é? Engasgado, entupido, ia falar entupido. Engasgado vai ter, tá? Um paciente que não consegue manter, que faz bradipneia por algum motivo, ou não faz uma respiração adequada, faz uma respiração superficial, no caso dessa paciente, devido ao tranquilizante, ela tentou se envenenar, ela se envenenou, né, com a droga. Oi. Se você fizer numa dosagem, lembrem-se que toda medicação é uma droga, só que é uma droga numa quantidade que não faz mal para o ser humano. Se eu tomar morfina, se eu fizer na miligramagem de 1 a 10 miligramas, não acontece nada. Mas se o Michael Jackson fizer umas 10 ampolas de morfina, farela. Entendeu? Porque toda medicação é uma droga. E como toda droga, se você não toma ela, por isso que faz esses testes clínicos, porque eles vão testando a quantidade, a miligramagem que não faz mal para o ser humano. Por exemplo, a cocaína. A cocaína, uma miligramagem ali, ela tem o efeito dela terapêutico. Só que a galera usa cocaína, tanto que a cocaína é utilizada para algumas doenças, né? Eu acho que são eu não sei qual é a doença. Alguém sabe qual é a doença que a cocaína, não, a maconha é usada? Maconha disfarça? Maconha, meu Deus, tá... A maconha, qual é a doença que a maconha é usada? Não é alguma doença neurológica. Alguma doença. Vou ver para vocês. Parkinson, né? Alguma doença. Só que se ela for usada numa miligramagem acima daquela, como todas as drogas, todas as medicações que nós usamos hoje, ela vai fazer mal para o ser humano, tá? Então, esse relaxante muscular, essa medicação, qual foi que ela usou aqui? Eu coloquei tranquilizante, Domazepam, Diazepam, né? Se você usar numa dosagem superior, ou seja, você tenta se matar, porque é uma droga, tá bom?
uma overdose, né, de qualquer medicação. Não precisa ser só cocaína fazer overdose, qualquer medicação faz isso com você. Então, no caso dela, ela tomou uma dosagem muito acima, várias. A família encontrou a caixa vazia do lado, então ela tomou várias, tentou se matar. Então, ela manteve uma respiração superficial que não conseguiu fazer a troca gasosa eficaz. E aí houve uma deposição de CO2, uma retenção de CO2 dentro do sangue arterial. E aí essa retenção fez uma alteração, desequilibrou. Olha o que eu vou falar, ele desequilibrou o equilíbrio ácido básico. Fez um desequilíbrio ácido básico que poderia levá-la à morte, né? Algo tem que ser feito aqui. O que é que tem que ser feito aqui? O que é que o médico provavelmente fez nessa paciente lá no pronto-socorro? Pode, num primeiro momento sim, mas para resolver a causa, Como ele faz isso? Entubar. Ele entuba a paciente. Com certeza. Totalmente rebaixada, sem proteção da via aérea. Lembra? Além dela não estar mantendo troca gasosa eficaz, ela totalmente rebaixada, né? Pelo uso de tranquilizante. Quando a pessoa está rebaixada, ela não consegue tossir. Então, se essa paciente, por um acaso, vomitar, quando a gente vai broncoaspirar, por quê? Porque ela não vai ter reflexo de tosse, ela está rebaixada. Então, a gente não entuba um paciente só pelo padrão respiratório ineficaz. A gente entuba o paciente também quando ele está com Glasgow abaixo de 9. Escala de Glasgow que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Quando ele tem rebaixado o nível de consciência dele. Porque ele não consegue defender via aérea. Ele vai broncoaspirar se ele vomitar. Se ele tiver retenção de secreção, ele vai... Quer broncoaspirar? É puxar a secreção para dentro da traqueia e dos pulmões, tá? Tubinho. Então, o que é que o médico faz? O paciente chega lá, ele vai entubar o paciente para resolver a causa e se mantiver se persistir, provavelmente, como ele vai reverter a causa, essa gasometria vai mudar. Mas o bicarbonato, se não tivesse intubação, realmente resolveria isso aqui, porque o bicarbonato ia tirar esse excesso de íons H+, inicialmente, e ia melhorar esse pH do sangue, tá bom? Ia dar uma compensada, mas tem que resolver a causa, tem que tubar esse paciente. Até passar esse efeito da sedação, do excesso de tranquilizante que ela utilizou, tá? Senão essa paciente vai parar, vai fazer parada. Aí, o bicarbonato dessa paciente está 23, está normal, ou ele está tentando compensar essa acidose respiratória que o excesso de CO2 está causando nesse paciente? Está normal, né? Então, isso aqui é uma acidose respiratória pura. Qual o distúrbio ácido básico apresentado? Esse que eu acabei de falar para vocês, uma acidose respiratória pura. Seu mecanismo, qual o mecanismo, a causa mais provável disso? Foi a troca gasosa ineficaz que fez ela reter CO2 e, com isso, houve distúrbio ácido básico, que é a acidose respiratória. Vocês entenderam? Assim como aqui foi a troca gasosa ineficaz, no paciente com cetoacidose diabético, lembra que eu falei para vocês? Ela vai fazer uma acidose metabólica pela quebra da gordura. Em vez do corpo conseguir energia através da quebra da glicose, como ela tem uma intolerância à insulina, ou no tipo 1, né? Ela não vai ter essa insulina para uma produção inadequada para quebrar essa glicose, né? O corpo vai tentar conseguir energia através da quebra da gordura. Só que a quebra da gordura para conseguir energia vai gerar ácidos fixos, né? Ácido graxo e álcool. Esse é o produto da gordura. Por isso o paciente apresenta um hálito cetônico quando ele está com uma glicemia muito alta, ele faz cetoacidose diabética, né? Ele apresenta o hálito cetônico e se você fizer uma glicemia, ele vai estar com uma acidose metabólica potência, tá? Então, esse é o mecanismo. Então, vários mecanismos, várias quebras, ou o rim pecando,
No caso da sepse, por exemplo, o paciente, quando ele está séptico, lembra que eu falei para vocês? Num paciente normal, a gente produz energia através do metabolismo celular. A célula pega a glicose e o oxigênio e produz moléculas de ATP, produz energia, tá? No paciente séptico, não tem essa oferta de oxigênio de forma adequada. Paciente que tem sepse. Aí o que é que a célula? Mas a célula vai tentar produzir energia para ti. Ela vai pegar a glicose, só que ela vai pegar o CO2. E aí o produto disso é o ácido lático, que é o lactato, tá? E o lactato, lembra que a gente viu na aula de sepse? É o padrão ouro para determinar sepse. Então, o meio vai ficar ácido, tá? Pelo catabolismo celular. Então, esse é o mecanismo da alteração ácido básico que existe no paciente com sepse. Beleza, galera? Olha, no mínimo aqui 7. Olha aqui, deixa eu ver essa. Essa daqui tá fácil. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai pro quadro agora, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Tá. Galera, a gente vai pra lousa, tá? Eu vou tentar colocar aqui bem aqui no cantinho, que eu quero fazer algumas gasometrias um pouco mais difíceis, tá? Do estilo da prova, tá bom? Então, eu vou tirar aqui. Não, agora a gente viu as fáceis, agora a gente vai ver as difíceis. Olha, agora que vai ser as difíceis. Vou colocar a câmera aqui para ver, para a gente visualizar melhor. Já voltaram a vacinar adolescente, Belém? Né? Já caiu em 2003, já também. 2003? Já voltaram, sim. Esperando 2008. Aonde? Galera, tá dando para visualizar? Sim. Beleza. Eu vou tentar falar alto, eu vou deixar o microfone aqui porque tá sem o extensor hoje. Deixa eu pegar meu pretinho que eu acho que vai ficar melhor de ver. Vou colocar aqui bem pertinho de mim. Se vocês não estiverem ouvindo direito, vocês avisam os colegas no WhatsApp, que aí eu dou um jeitinho, tá bom? Vou deixar bem aqui. Davidson, tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Dá um ok aí. Sim, Davidson, não falou? Tu nem tá aí, Davidson? Ah, sim, beleza. Sim. Bora lá. Olha só. Essa aqui é um ponto. pH 7,30.
4. Só pegadinho. PCO2. É da minha cabeça, não. 48. E o bicarbonato? Bora lá? Agora, numa só voz, galera. Numa só voz, hein? Primeira coisa que eu pergunto. Qual é a alteração do meu pH? Ele está normal, olha aqui para cima. Ele está baixo ou ele está aumentado? pH baixo é o quê? Aí eu escrevo aqui, olha, acidose. Esquema, galera, é escrever. Vocês não vão se perder. Não, eu faço isso, eu já falei, eu faço 20 anos resolvendo gastrometria, eu faço isso. Até hoje, porque eu não me perco, tá bom? Aí, eu já sei que meu pH tem uma acidose. Se tem uma acidose, eu só tenho que saber quem está causando ela embaixo. Essas são as mais fáceis, tá bom? Qual a alteração do meu PCO2? Ele está normal, ele está aumentado ou está diminuído? Aumentado. CO2 aumentado é o quê, galera? Acidose. Vou com a metade da questão. Meu bicarbonato, ele está normal, aumentado ou diminuído? Aumentado. Bicarbonato aumentado é o quê? Beleza. Alcalose. Ah, sim, ouvi, mas se arrependeu. Aí agora eu vou responder a minha gastrometria. Primeira pergunta, qual é a alteração do meu pH? Aí eu escrevo, acidose. E a professora deixou 3 de acidose, já diz que a E e a A. Acidose. Segunda pergunta, qual dos dois itens que alteram uma gasometria está alterando o meu pH? CO2, não é ele que também está causando acidose? É ele que está causando acidose, né? Do pH. Então, isso é uma acidose o quê? Aí eu anoto, respiratório. Aí, a última pergunta. O item que não está alterando o meu pH. Ele não está, porque ele está alterado com a alcalose. E a alteração do meu pH acidose. O item que não está alterando o meu pH ainda está na dele, normal, ou ele está indo para o outro lado para tentar compensar essa gasometria? Ele está alterando o lado contrário da alteração do pH, tá? Para tentar compensar a gasometria. Ele já conseguiu compensar a gasometria? Não. Mas ele está tentando? Mas ele já conseguiu? Ele está tentando, né? Então, isso é uma acidose respiratória. É igual, letra C. Tá, gente? Beleza? Deu para entender? Tá. Quando eu falo assim, que o CO2, olha aqui, pH acidose, PCO2, o CO2 ele está aumentado fazendo acidose, ou seja, é ele que está causando essa alteração. Se o CO2, pulmão, está alterado por algum motivo, o pulmão vai dizer assim, olha, 7,34, tá vendo que a setinha que vai para um lado para o outro, tem uma alteração, uma acidose, tá? E quem é que está causando? É o pulmão. O pulmão que está causando, deixando a setinha no lado ácido aqui. Aí o pulmão vai dizer, ei, rim, faz alguma coisa aí, parça. Tá tendo um problema aqui comigo, com o pulmão. É tu que tem que resolver. O rim vai dizer, tá, eu vou mexer no bicarbonato. O que eu vou fazer O que eu vou fazer com esse bicarbonato? Eu vou começar a reter bicarbonato. Quando o rim decide começar a reter bicarbonato, aumentou o bicarbonato faz alcalose. Aí esse pH começa a vir para cá. No momento está 7,34. Significa que se ele não estivesse retendo, provavelmente estava bem para cá. Você consegue entender isso? Beleza? Agora olha essa aqui, olha essa. Essa aqui são as boas, essa que fica aqui Olha aí. E já vai estar também. Tá? BE, aí eu tenho que ter BE. BE.
Essa daí é mais um ponto na prova. Uma vez. O que é prova? O que é avaliação? Importante, pessoal, esse ponto. Importante, precisa aprender. Essas avaliações, eu, assim, vocês sabiam que quando vocês passarem mestrado, doutorado, não tem mais prova. Seminário, é uma interação, é a participação de você. Avaliação. Como é que você vai avaliar um aluno com 10 questões? Como é que você vai avaliar o conteúdo que ele aprendeu com 10 questões? Não está, hein? Mas tem que ter, por enquanto. Acho que todo dá 10 para todo mundo. Não, tem que ter. Aonde? Aqui na sala. Vamos começar, né? Acho que agora. Olha aí, galera. Bora lá. Tá demais, mano. Bora lá. Vamos lá, gente. Olha essa aqui. Primeira coisa que eu vou ver é o que, gente, quando vou analisar a gasometria? Meu pH está normal, alto ou baixo? Uma gasometria normal, acho que eu vou marcar normal. Amarelo. Uma gasometria só está normal, se o CO2 estiver normal, a bicarbonato estiver normal. O meu CO2, gente, ele 50. Ele está baixo, normal ou aumentado? Muito CO2. Lembra daquela equação? Muito CO2 é o quê, gente? Acidose. E o meu bicarbonato, gente, 28. Ele está normal, aumentado ou baixo? Lembra da equação? Muito bicarbonato. Alcalose. Me dei mal, já. Até mandei essa resposta aí. Olha só. Isso não é uma gasometria normal, isso é uma gasometria compensada. Alguém alterou e o outro veio atrás e compensou. Agora é o esquema. Quem alterou quem? Foi o CO2, que alterou primeiro, e o bicarbonato compensou. Ou foi o bicarbonato que alterou primeiro e o CO2 compensou? Aí quem vai me ajudar, se não tiver historinha, meu bonzinho BE, Basic Series. O Basic Series, lembra do que é normal dele? Os dois é mais dois. Se ele tiver normal, ele vai te ajudar, mostrando que não é alteração. Não é a alteração principal do bicarbonato. Meu BE aqui está quanto, gente? Mais dois. Não podia estar menos, né? Também com bicarbonato aumentado, né? Não podia estar menos, né? A gente tem que saber fazer o negócio aqui direito. Mais dois. Mas ele ainda está normal. O que ele está me dizendo, BE? Natal não é o bicarbonato que alterou primeiro. Porque se fosse ataque mais 10, o normal, o que é o basic series? Excesso de base. Se o bicarbonato ele não é alcalose porque ele está aumentado, se fosse ele, a principal alteração dessa gasometria, meu BE estaria mais 6, mais 8, acima do normal, dizendo que tem muita base. Não é o bicarbonato, porque olha onde está, olha quanto é que está o BE. Mais 2. Então, isso aqui me garante que a alteração inicial aqui foi o CO2 e o bicarbonato só aumentou para compensar essa gasometria. Então, como é a resposta dessa gasometria? Acidose respiratória. Mais um ponto. Beleza? Entendeu? Onde é que o BE entra? Às vezes ele ajuda, às vezes não ajuda. A maioria das vezes ele ajuda. Agora, olha só essa gasometria aqui. Olha só essa gasometria. Não, isso aqui. Olha essa gasometria. Qual a alteração do meu pH, galera? Agora a gente já vai direto. Acidose. Acidose. Tá? Depois eu lavo minha mão. Pessoal, é da professora. Acidose.
Qual é o meu CO2? Me fala de quê, gente? Todo mundo acha que é acidose? Sim, beleza. E o meu bicarbonato? 15 bicarbonato. Acidose. E agora? E agora ficou muito fácil, mano. Por quê? Porque eu tenho os dois itens alterando meu pH. Então, isso é uma acidose respiratória e metabólica. Isso é uma acidose mista. Essa é a mais fácil de coisa. Nunca cai na prova. Não, fácil é demais, né, gente? Demais. Faz fácil não vai na prova. Gasometria é muito importante. Então, o paciente vem. Aí, o Vitor Hugo colocou lá na universidade Taludo. Aí o Vitor Taludo, sobrenome, né? Aí o nome dele é Vitor. Lógico, deve ser Vitor Hugo, ele só colocou tudo. Aí, olha só. O Hugo me perguntou assim mesmo, professora, ele estava estudando na casa dele. Eu dei aula para vocês e não falei do PaO2. Vem comigo. Eu não falei do PaO2. Do PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio. Ela é importante para a gasometria, para ver distúrbio ácido básico? Não, ela não vai ser relevante. Mas na minha gasometria vai vir. Vai vir pH, vai vir PaCO2, vai vir bicarbonato, vai vir BE e vai vir PaO2. É importante na gasometria para ver os níveis de gases no sangue. Esse paciente vai ter entubado. Se ele vem com uma PaO2 de 70, o que o médico vai fazer? Aumenta a FiO2, que é o fluxo inspiratório de oxigênio que a gente pode colocar no ventilador mecânico. Vocês vão aprender isso, não? Nessa aula na outra. E a gente pode colocar lá de 21% a 100%. E aí o paciente, por exemplo, está com 60% de FiO2. Se ele está com essa PaO2, é lógico que eu tenho que atuar na causa, né? Por que ele não está ventilando bem? O pulmão está ruim, a infecção, a pneumonia está aumentando, mas normalmente o médico aumenta a FiO2. De 60, ele coloca para 5, ofertar mais oxigênio naquela inspiração que o paciente vai fazer no ventilador mecânico. Entendeu? Então é importante ver o nível de a PaO2, mas para o equilíbrio ácido básico, ele não tem importância, né? Ela vai ter importância para ver os níveis de gases, para ver se o paciente está com uma boa troca gasosa, para avaliar os parâmetros da ventilação mecânica, vai ser muito importante. É uma das funções da gasometria arterial, né? Ver os níveis de gases do sangue. Mas eu não falei na aula passada, porque para a interpretação de equilíbrio ácido básico, o PaO2 não tem importância. Tá bom? É para a gente não confundir as bolas. Tá fácil a gasometria? Quem já consegue resolver uma gasometria sozinho? Eita, galera, levanta a mão, quem consegue? Não, os parâmetros aí não vão na prova. Mas vocês já sabem que é normal. E vocês já sabem interpretar. Galera do YouTube, vocês têm... Oi, Davidson, fala. Não, a senhora pediu para levantar a mão. Ah, então tá safo, David. Olha só, gente. Vocês entenderam a gasometria compensada, a gasometria com tentativa de compensação? Sim. Pois é. Gasometria, eu acho que tem 4 questões de gasometria na prova. Tá? 4. E aí, mais os importantes pra caramba, que são os IPCs que a gente pontuou aqui na aula hoje. A prova tem o valor de 7, está muito fácil. A gente vai corrigir no final da prova, a prova é até 9h30. E logo depois a gente já vai corrigir a prova, tá, galera? Porque a gente já tem que entrar conteúdo novo na próxima aula. Então, depois da prova, eu já entro aqui no link para a gente corrigir a nossa prova, tá? Que provavelmente vai ser 7 para todo mundo.
Vocês mandaram os e-mails. Vocês mandaram. Respondeu. Aí eu botei tudo aqui. Em algum. Tá guardado. Tudinho. Assim. Eu me entendo na minha organização. Mas eu tenho a nota de vocês aqui, ó. Vocês querem saber? Olha aqui, ó. Isso aqui eu não posso perder nem por nada. Olha os papéis da casa, tudo aqui. Olha. A Ana Lúcia mandou sozinha, não foi? Ana Lúcia tá aqui? Então eu não vou falar o dela. Flávio, Jocineide, Maíra, Tereza. Estão aqui? No primeiro trabalho. Posso falar para o que foi. Tá aqui, anotei tudo. Gente, eu li todos os trabalhos de vocês. Não pensem. Eu sei quando é copiado. E eu anotei aqui. Eu sei quando pegaram, copiaram e melhoraram. Coloquei, copiado, melhorado. Eu sei. Eu leio tudo. Vocês não vão fazer trabalho, não pense que eu vou olhar o nome de vocês e colocar nota. Eu não faço isso, eu vejo, tá? Demara e a Jéssica. Não estão aqui? Ui. Gabi Lopes. Ana Karina. Tá aí? Tua turma tirou um e-mail. Tá? Tatiane Souza, tá aí? Não. Amanda, Marcilene, Monique. Quer saber por quê? Vocês confundiram o problema com o diagnóstico, tá? E vocês não colocaram as metas a serem alcançadas. E eu pedi as metas. Lembra que eu pedi as metas? Eu li tudo. Elane, Arthur, Amanda, tá aí? Um e-mail. Mas eu coloquei verificar as metas, tá? Vocês colocaram umas metas, mas tava tudo organizadinho, mas as metas, assim, por exemplo, peraí. Eu coloquei aqui. Por exemplo, para diminuir a temperatura corporal, vocês colocaram uma prescrição que... Mas no geral estava certinho. Foi um detalhe só, tá? Ana Maria, Marise, Valéria, Bárbara, tem alguém aí? Monique. Não, tá aqui? Letícia, Cristiane, Edson, Silvio. Tem alguém aí? Tô aqui. Tá? Vocês tiraram no trabalho de vocês. Porque faltou o do diagnóstico, pressão. Vocês não colocaram nenhum diagnóstico de enfermagem. Tá bom? Tá. Milena, Luiz, Heleno, Vitor. Vocês tiraram Quer saber por quê? Olha só. A pressão do cuff estava errada. Vocês colocaram. Vocês colocaram... Eu acho que vocês queriam falar sobre frequência cardíaca. Vocês colocaram que o paciente estava com ataque cardíaco. Então, assim, são nomenclaturas assim que falhas. E vocês confundiram meta com prescrição. Tá? Tem que rever isso aí. Ainda confunde. Mas eu prometo para vocês que vocês terminam o dezembro não se confundindo, porque eu vou jogar muito exercício com plano de cuidado, tá? E aí vocês vão cada vez mais fazendo. Mas foi, olha, acredito, fui boazinha aqui, viu? Sandra, tá aí a Sandra? Não? Tá. YouTube, professora. Tá YouTube, aí, professora. Sim? Viu, Sandra? Confundiste a meta com prescrição e diagnóstico com prescrição. Porque não está muito claro assim o que é a meta, o que é a prescrição, entendeu, Saninho? Sim. Silas, Larissa, Gleice, Maria, Jesus. Não vou falar a consideração,
Anne, Beatriz e Daiane, 1,5. Davidson, Vitória, Paulo, Meriano, 1,5. Tá? Davidson. Beleza. Beriandria, né? Felipe, 1. Gente, prescrição de enfermagem. Anotem. Para a vida de vocês. Inicia com verbo no infinitivo. Verificar-se nas vitais de 2 em 2 horas. Mudar paciente de decúbito de 2 em 2 horas. Tem que sempre iniciar com o verbo no infinitivo, tá? Lembra? Problema, imobilização, paciente entubado. Problema, está imobilizado, está sedado, imobilização. Esse é o problema. Diagnóstico de enfermagem. Tem vários, eu vou falar um. Risco para a integridade da pele prejudicada. Isso é um diagnóstico, tá? Risco para lesão por pressão relacionada à imobilidade. Isso é outro diagnóstico, tá bom? Risco para TEV, tromboembolia venosa, é outro diagnóstico. Mas para falar de lesão por pressão, risco para a integridade da pele prejudicada. Isso é um diagnóstico de enfermagem. Para esse diagnóstico que veio de um problema, que é a imobilidade, eu vou fazer duas pressões de enfermagem. Mudar paciente de decúbito, olha, no infinitivo, de 2 em 2 horas. Proteger, verbo no infinitivo, a proeminência óssea. Entendeu? Sempre. Meta, integridade da pele preservada após período de internação. Essa é a minha meta. Não desenvolver lesão por pressão. Essa é a minha meta. Vocês entenderam, gente? É isso que é o plano de enfermagem. Para cada um problema, um diagnóstico, prescrição e a meta que a gente quer alcançar. Só isso. É facinho. É o treino. É o treino. A gente vai já fazer outro. A gente vai dar agora, a gente vai entrar em suporte avançado de vida, em assistência ao paciente crítico, tá? E a gente vai entrar em AVC, atendimento pré-hospitalar de AVC, e a gente vai fazer outro trabalhinho desse, tá bom? Então, esse papelzinho aqui eu já guardei, aí falta só ver o balanço hídrico. Eu tô precisando da relação para passar para lá organizado. Mas aqui nessa mochila só eu me entendo, mano. Está tudo organizado. Tá bom, gente do YouTube? Por hoje é só, tá? A gente vai acabar cedo a nossa revisão. Boa prova para vocês. Valeu, professora. Depois da prova... Obrigada, professora. Boa noite, Evelyn. Depois da prova, a gente já corrige a prova, tá? Tira as dúvidas de qualquer coisa, tá bom? Beijo para vocês. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Valeu.